Meus queridos amigos, a passagem da palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar sua atenção está no livro de Deuteronômio. Abra comigo no capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4, no Antigo Testamento, quinto livro da Bíblia. Nós leremos o versículo de número 29. Essas palavras de Moisés dirigido a um povo que se afastou do Senhor. Então, dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Bem, nosso título nesta manhã e tema é Por que tarda a verdadeira conversão? Em outras palavras, eu gostaria de considerar nesta manhã as dificuldades, os impedimentos, os atrasos que se colocam diante de uma pessoa no caminho para a salvação, no caminho para Cristo. E o meu propósito é duplo nesta manhã. Quero trazer uma palavra a crentes em Jesus Cristo que tem auxiliado pessoas que estão buscando ao Senhor para a salvação. E nós sempre temos estas oportunidades entre amigos, familiares, pessoas no local de trabalho, conhecidos, que estão buscando ao Senhor de fato. Qual deve ser então o nosso conselho a estas pessoas? Como ajudá-las diante destes impedimentos, desses atrasos no caminho para a salvação? De que maneira nós podemos auxiliar biblicamente falando? Este é o meu propósito. São pessoas, e talvez você tenha contato com várias delas, que afirmam estarem de fato buscando o perdão, a vida eterna, a salvação, mas afirmam também não ter encontrado. São pessoas que afirmam terem orado ao Senhor muitas vezes, mas não podem dizer terem recebido uma resposta de paz do Senhor. E o que dizer então? Como auxiliar estas pessoas? Este é o meu primeiro propósito. Que tipo de auxílio oferecer ao darmos conselhos bíblicos que auxiliem pessoas a se dirigirem ao Salvador? Além, é claro, de orarmos por elas, de abrirmos a palavra e instruir sobre o caminho de salvação. Que conselho dar quando pessoas dizem estarem buscando ao Senhor e não o encontram? Esse é o meu primeiro propósito. E meu segundo propósito também é este, que conforme nós lidamos com este tema na palavra de Deus, se há aqui entre nós ou nos acompanhando à distância, queridos amigos que se encontram nesta situação e você diz, eu tenho buscado a Deus, eu tenho batido nesta porta tantas vezes e eu não consigo, eu nunca encontrei uma resposta de paz. Se este é o teu caso, que este estudo da palavra de Deus te auxilie a perceber o que pode estar te impedindo, como buscar de fato ao Senhor e ser encontrado por Ele. Bem, nós oramos ao Senhor muitas vezes e parece que o céu está fechado. Não há resposta, não há uma voz, há silêncio. E às vezes você diz ter batido nesta porta do arrependimento, está diante desta porta estreita para a eternidade e não conseguir entrar. E se este é o teu caso, eu espero que nesta manhã este estudo sirva de esclarecimento. Qual terá sido a razão? Por que o céu parece estar tão trancado? Quais são esses obstáculos? Qual a razão deste, assim por dizer, atraso na conversão? Que possivelmente pode estar errado na sua maneira. Claro, sempre é um erro, uma falha, um problema da nossa parte, nunca da parte de Deus. Ele está pronto a receber todo verdadeiro pecador arrependido. Queridos amigos, antes de tocar então nestes pontos, eu gostaria de fazer 4 observações importantes, 4 observações preliminares. E a primeira observação é a respeito da conversão. O que é a conversão? Bem, a conversão é uma obra do alto, no íntimo da alma de uma pessoa. Conversão é uma obra do Espírito Santo de Deus. É Ele quem opera. É iniciada por Deus, é concluída por Deus. Todavia, e aqui está o parêntese, Deus, neste processo, Ele usa instrumentos humanos para levar a sua palavra àqueles que estão sendo salvos. E nós temos então, como crentes em Jesus, o imenso, eterno privilégio
de poder levar a palavra do Evangelho de vida, de perdão, a pessoas que irão ouvir, crer, se aproximar de Deus para a salvação. E auxiliar, não é? Auxiliar pessoas que estão buscando ao Senhor. Nós devemos manter isso em mente nesta manhã. Conversão é uma obra do Senhor, inteiramente do Senhor, mas neste processo de conversão, Ele utiliza seus servos como instrumentos humanos. Deixe-me dar alguns exemplos claros na palavra de Deus para estabelecer esse primeiro ponto preliminar. Abra comigo em Atos, capítulo 8, você se recorda do exemplo de Filipe. Como Filipe foi usado pelo Senhor, um instrumento humano, para levar o evangelho àquele homem etíope, eunuco, que seria salvo por Deus. Atos capítulo 8, versículo 26, eu inicio aqui. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Versículo 30. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia, então nós sabemos que é Isaías. E no versículo 35, então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Aqui está. Deus salvaria aquele homem, mas ele determinou utilizar instrumentos humanos. Em Atos capítulo 11, no versículo de número 13 ao versículo de número 14, nós temos um outro exemplo disso, Atos 11, de 13 a 14. Pedro, conduzido por Deus à casa do romano centurião Cornélio, nos é dito isto: um anjo do Senhor aparece a Cornélio, ele diz: manda chamar Pedro, versículo 14, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E nós recordamos como Pedro foi ali e pregou o evangelho da graça redentora. Deus iria salvar aquele homem e muitas pessoas na sua família, mas aprove a Deus utilizar instrumentos humanos. Assim, querido amigo, salvação é uma obra inteiramente do Senhor, mas Ele usa os seus servos para comunicar a palavra de Deus. Abra comigo ainda em Atos capítulo 26, no versículo de número 18 a 20, nós temos o apóstolo Paulo aqui, falando sobre a maneira como Deus o encontrou, o salvou e o propósito para o qual Deus o chamou. E no versículo de número 18 do capítulo 26 de Atos, ele diz assim, deixe-me voltar no versículo 15, e disse eu: quem és, Senhor? Ele está recordando da sua conversão no caminho para Damasco. E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei. Observe agora: livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Para quê? Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quando nós lemos este versículo, soa um pouco estranho. Para lhes abrires os olhos, espera aí, é Deus quem abre os olhos de alguém, os olhos espirituais. Mas aqui nos é dito que Paulo foi chamado por Deus para que ele abra os olhos espirituais daqueles homens e mulheres e os tire das trevas para a luz. Como assim? Bem, não há contradição, porque é uma obra de Deus e ele usa instrumentos humanos para alcançar este propósito. Assim, eu espero que esteja claro na mente de cada querido irmão e amigo nesta manhã. Salvação é uma obra de Deus, mas ele usa instrumentos humanos. Muito bem, eu creio, queridos amigos, estou certo, na verdade, que cada um de nós aqui, de alguma maneira, teve em seu caminho servos de Deus, que de alguma maneira nos instaram e urgiram a respeito do caminho de salvação. Pessoas que oraram por nós, que deram um passo em direção a nós para trazer o evangelho da graça redentora. Assim, a mensagem é dirigida à alma pelo Espírito,
Mas esta mensagem, esta informação sobre o caminho de salvação, meu estado, ela é comunicada pelo povo de Deus, por instrumentos humanos. Ela é transmitida aqui por Paulo, por Filipe, pelos pregadores, pelos pastores, todos os evangelistas. Deus opera desta maneira. Eu creio que alguns pregadores erram muitíssimo nesse ponto, porque eles dizem, e dizem corretamente, é claro, que a salvação é uma obra do Espírito Santo. Todavia, eles extrapolam, eles vão além do ensino da palavra de Deus, e eles concluem o seguinte: salvação é uma obra inteiramente de Deus em uma vida, eu não posso fazer nada, eu vou sentar aqui e esperar que Deus me salve. Salvação é uma obra inteira do Senhor na vida de alguém, eu não posso fazer nada, eu não posso converter a ninguém. Tudo que eu posso fazer como um pregador é informar estas pessoas que elas são pecadoras, que estão perdidas, e esperar que Deus as salve. Eles não querem apelar, urgir, instar, arrazoar com as pessoas na palavra de Deus, como Paulo fazia na sinagoga, como Apolo, como Pedro, como Filipe. Eles não querem abrir a palavra de Deus e mostrar, informar o caminho de salvação. Eles não querem instar com a alma, urgir a respeito do seu perigo e também do perdão que é disponível, dado por Deus a todo aquele que nele crê. Eles não querem que as pessoas, parece, não é? Conheçam o caminho de vida eterna. Não querem estar com almas que confiem e descansem no Senhor. Sim, querido amigo, salvação é uma obra de Deus, do Espírito de Deus. Mas o pregador, ele deve explicar, ele deve ajudar, ele deve mostrar as promessas de Deus. É função, dever de um pregador mostrar o coração de Deus, o coração de misericórdia revelado na palavra de Deus. Foi o que Filipe fez, foi o que Paulo fez, e toda a igreja do Senhor Jesus Cristo tem feito. Assim, conversão é uma obra do Espírito, mas veja, o Espírito opera de tal maneira que ele desperta a alma e a consciência de uma pessoa, para que essa pessoa que será salva vá através da conversão desperta, consciente, e então alcance uma certeza clara, consciente de que foi salvo, de que foi perdoado. Bem, é Ele quem opera, mas somos nós que clamamos. É Ele quem opera, mas somos nós que nos lançamos em rogo aos pés do Salvador por salvação, por perdão, por vida eterna. É Ele quem opera iluminando, como nós lemos aqui no versículo 18, para lhe abrir os olhos. E somos nós, então, que clamamos, que rogamos, que nos arrependemos, que nos entregamos. Essas duas coisas andam juntas. A palavra de Deus nos diz que deve haver conversão e arrependimento. Você sabia que ambas significam os dois lados de uma mesma moeda? Conversão. Convertei-vos, clamava João Batista. Sim, mas não é converter-vos para como cristão. Não é fazer de si mesmo um cristão salvo, vou me converter. Não, converter-se é converter-se para Deus. Conversão, como um carro. Você está indo na direção errada e você faz uma conversão. Você está vivendo esta vida longe de Deus, em teus pecados, em tua rebelião, e você se converte em direção a Deus e se arrepende. Convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos. Você vira as costas para esse mundo em direção a Deus e se arrepende diante de Deus, o que significa que você confessa a Ele os teus pecados e você clama por misericórdia. Assim, converter-vos é voltar-se a Deus, arrependendo-se, confessando, clamando, rogando por misericórdia, entregando a sua vida para Ele. Esta é a primeira observação preliminar. A segunda observação importante é o que a Bíblia nos ensina sobre o pecado. Bem, ela nos ensina isso sobre a conversão. E o que ela nos ensina sobre o pecado? Basicamente, eu recordo que nós já temos visto, a Bíblia ensina que o pecado é algo que existe dentro de nós. O pecado é como a raiz de uma árvore. Você vê a árvore, não consegue ver com os olhos a raiz, mas ela está ali oculta. Assim o pecado é em nós. O pecado é como a gravidade, não é? Você já ouviu falar, não é? Da gravitação universal, que tudo que está aqui neste planeta Terra, você e eu e cada objeto,
Porque as coisas não estão subindo e flutuando, porque elas permanecem firmes aqui, porque é uma força, não é, gravitacional que segura as coisas. Assim é o pecado. O pecado não é apenas uma lista de coisas erradas que nós fazemos contra Deus. O pecado é uma inclinação do coração para o mal, para o erro. Ele está dentro de nós. Assim, aquilo que nós fazemos de errado, pecaminoso, é nada mais do que o fruto de uma raiz. E este é o ensino da palavra de Deus. Nossos corações é onde habita o pecado, na essência de nosso ser. A casa, a residência do pecado é dentro de nós, na alma. E quando Deus perdoa uma pessoa, quando Deus salva uma pessoa, nos é ilustrado na palavra de Deus que Ele precisa tirar este princípio chamado de lei do pecado. Você tem a lei da gravitação universal, não é? E Ele põe uma outra lei, aquela lei que sempre me puxava para baixo, o tempo todo, e agora uma outra lei, como diz Paulo em Romanos, que me puxa para cima, para amar a Deus, para viver para o Senhor. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, nós lemos que quando Deus salva uma pessoa, Ele precisa lidar com o interior, a essência de uma pessoa. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, um princípio, uma inclinação. E tirarei da vossa carne o coração pesado, não é morto, de pedra, e vos darei um coração que sente, um coração de carne. Assim, conversão é uma obra de Deus. Essa é a segunda observação preliminar. Pecado é algo que está dentro de nós. E a terceira observação preliminar, eu devo correr aqui, é sobre santificação, querido amigo. Veja, nós não nos santificamos para sermos salvos. Deus enviou o seu Filho para salvar pecadores e não santos. Nós não melhoramos, nos santificamos para atrair a atenção de Deus, Ele se agradar de nós e não franzir a face sobre nós e assim nos aceitar e salvar. Vou me santificar, andar na linha e Deus vai me salvar, me receber. Não. Nós somos salvos por Deus porque somos pecadores, para então vivemos de uma maneira agradável a Ele. Isto é chamado de santificação. Verdadeira santificação vem após conversão. Deus enviou o seu Filho a este mundo para salvar pecadores. E é a um pecador que ele ouve a oração, é de um pecador que ele recebe o arrependimento, é o pecador que ele salva, é o pecador que ele dá a vida eterna. Abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ouça essas palavras. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dentre os quais eu sou o principal. Cristo Jesus veio salvar pessoas que reconhecem a sua pecaminosidade. Lucas capítulo 5, versículo de número 32, estas palavras do Senhor Jesus Cristo. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Essa é a minha terceira observação preliminar antes de falarmos sobre empecilhos, dificuldades no caminho de uma pessoa para chegar a Cristo. Cristo salva aqueles que não podem salvar a si mesmos. Ele salva pecadores. Minha última, ou melhor, complementando ainda isto, por que ele salva pecadores? Bem, porque não existem duas maneiras de salvação. Não existe a salvação para uma pessoa que se esforça e se santifica, então ela será aceita por Deus, porque ela está se esforçando e se santificando, então Deus irá aceitá-la no céu. Esta pessoa recebe salvação, tendo frequentado a igreja, sido batizado ou nascido ali. E há uma outra maneira de salvação, que é para pessoas que não conseguem salvar a si mesmas, não conseguem se firmar na verdade, porque são pecadores. Não existe isto na palavra de Deus. Não existem duas maneiras de serem salvos. Por quê? Porque existe somente uma única condição espiritual humana. E esta é
todos pecaram e destituídos estão de entrar na presença de Deus, da glória de Deus. Esta é a única condição de alguém que nasce neste mundo, seja num país cristão, num país não cristão, dentro da igreja, fora da igreja. Não há um justo, nem sequer um. Esta é a condição, mas todos nós somos como o imundo, e todo o nosso esforço para agradar a Deus e sermos salvos são como trapos de imundície. Assim, não existem duas maneiras de salvação. Uma maneira para aquele que se esforça para se santificar e ser salvo, e uma outra para aquele que é um pecador coitado que não consegue vencer o seu pecado. Não, não. Uma única maneira, uma só salvação, um único meio de entrar no céu, um único meio de ser aceito por Deus. Por quê? Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, isto é, em arrependimento, em confissão, será salvo. Esta é a minha terceira observação preliminar. Não existem duas maneiras de salvação. Minha quarta e última observação preliminar. Como acontece, queridos amigos, a conversão? Nós vimos o que a Bíblia diz sobre conversão, uma obra do Senhor, sobre o que é o pecado na Bíblia e sobre o único meio de salvação para todos, porque todos pecaram, assim é o único caminho que eu devo entrar, que conduz à vida eterna. Reconhecer os meus pecados diante de Deus, clamar por misericórdia pela fé em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, queridos amigos, porque então é facultado, é aberto a todo pecador, todo aquele que invocar o nome do Senhor. E por último, como acontece a salvação? Deixe-me recordar o que você já ouviu tantas vezes. Conversão é uma obra que inicia com uma ação de Deus. É chamada na Bíblia de regeneração. Esse é o início da conversão, esse termo também se aplica à obra inteira. Nós podemos também usar o termo concepção. Você sabe o que é concepção? É quando o Espírito de Deus pela primeira vez ilumina a mente de uma pessoa. É como no ventre, a concepção, a vida começa no ventre. E ali as células se desdobram até aquela vida virar à luz. Assim acontece a conversão. A pessoa então desperta, ela vê, encara os seus pecados, sua necessidade, o Espírito ilumina a sua mente, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados. Há uma ordem aqui. Aquela pessoa que agora teve os seus olhos abertos, começa a perceber a sua necessidade, ela busca ao Senhor. Então o resultado imediato desta obra inicial, desta concepção, é esta. Que o pecador é desperto. Ele se torna consciente da sua necessidade de perdão, de vida eterna. Ele percebe que Deus existe. Ele compreende agora que os olhos de Deus estão sobre ele, que não há nada do que esconder diante de Deus, que eu serei julgado pelos meus pecados, eu sou um pecador diante de Deus. Eu sou convencido do meu pecado, da minha culpa, do juízo de Deus. Isso é uma obra de Deus, que eu estou debaixo do julgamento, que eu preciso do Senhor. Mas então o que vem depois disso? Eu estou convencido da minha culpa e pecaminosidade. Bem, vem o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo. E o resultado é que aquela obra que foi iniciada por Deus na concepção, e eu desperto, eu busco, eu me arrependo, é então o resultado consciente do nascer de novo. É assim que acontece a conversão. E tendo nascido de novo, estando consciente disso, eu agora recebo a segurança e a certeza da minha salvação, que eu pertenço a Deus, um senso de uma nova vida, um senso de segurança espiritual. Eu desejo agora orar, eu desejo ouvir a palavra de Deus, eu desejo me submeter, ser moldado pelas verdades de Deus. As coisas que eu costumava amar tanto, que eu sabia serem desagradáveis a Deus, agora eu odeio. E o pecado que era meu amigo e companheiro, agora é meu inimigo. Estas coisas acontecem depois da conversão, depois do novo nascimento. Eu desejo não mais ter cometido os meus pecados e me arrependo, e a alegria do Senhor me é dada.
Bem, esse processo de conversão para algumas pessoas é muito rápido. Às vezes, algumas pessoas são tomadas por um senso tão grande, tão intenso da realidade das coisas espirituais, da palavra de Deus, do seu pecado, da sua culpa, que elas correm ao Senhor. De maneira intensa, vêm ao Senhor de uma maneira real, honesta e arrependimento. Mas esses são poucos os casos, porque para a vasta maioria de nós, conversão é um processo que leva algum tempo, como o gerar de uma criança leva-se algum tempo. Por quê? Porque há certas coisas, e agora nós estamos entrando em nosso tema, porque há certas coisas que precisam ser vencidas, queridos amigos. Ou talvez a pessoa necessite de maior compreensão da misericórdia de Deus, da salvação gratuita que Ele oferece, porque Cristo pagou por ela. E assim, alguma coisa produz um atraso. Alguma coisa se forma como um impedimento no caminho desta pessoa que foi desperta para que ela chegue ao Senhor Jesus Cristo. Há uma demora, assim por dizer. Mas que tipo de coisa parece impedir que isso aconteça? E aqui nós entramos em nosso tema nesta manhã. Quais são esses empecilhos, então? O que pode ocorrer no caminho de uma pessoa que está indo a Cristo, alguém que despertou, como eu mencionei no início, alguém que está buscando, que conselho dar a uma pessoa assim? Ou se é o caso de alguém nesta manhã, o que fazer? Se uma pessoa despertou para a sua necessidade de salvação, então estas coisas que eu mencionei irão começar a operar na tua alma. A pessoa ouve a palavra de Deus. Talvez ela despertou ouvindo o testemunho de conversão de alguém, ou mesmo lendo a Bíblia em casa, a palavra de Deus. Ela compreendeu a sua condição diante de um Deus santo. Então o que acontece? Ela começa a buscar o Senhor, mas logo algo aparece para impedir o desenrolar, a continuidade desta busca. A conversão não acontece. Eu não tenho uma resposta de paz. Algo parece estar atrasando, impedindo, e então inicia-se uma luta interna, um mover para frente, um retroceder, um desejo por vida, um retorno às preocupações terrenas, às ambições desta vida, fé, então grandes dúvidas, há uma luta interna, um agonizar interno em certas pessoas. O que causa isso? Quando o caminho de salvação é tão franco, tão aberto. Quais são esses impedimentos? Bem, deixe-me sugerir na palavra de Deus alguns desses empecilhos para suas notas, assim você poderá auxiliar aqueles queridos amigos, e caso seja a tua situação, ter clareza sobre isso. Queridos amigos, há muitos impedimentos. Às vezes, a questão é o pecado. Há certas coisas que nós não queremos abandonar. Há certas coisas que nós não queremos renunciar, render, lançar fora. Há certos pecados que nós agarramos firmes, nos mantemos firmes agarrados nele. Eu me recordo, há alguns anos atrás, ouvindo na internet, testemunho de conversão de um homem em um outro país. Um homem que vivia uma vida desregrada, licenciosa, desavergonhada, segundo as palavras dele. E foi um homem que no pecado, naquela condição, foi desperto pelo Senhor, porque Ele inicia isso, abrindo o entendimento, fazendo a pessoa sentir e perceber a sua necessidade. E esse processo de culpa, de vergonha, um desejo de vencer o pecado e ser liberto, um desejo de ter uma nova vida, ser santificado, começou a se formar dentro dele. Em um determinado momento, explicando o seu testemunho de conversão, ele disse o seguinte: eu queria muito ser salvo naquele estágio. Eu queria ser liberto daquela vida, eu queria ser uma nova pessoa, eu queria ser lavado, transformado, eu queria o céu. Mas havia um determinado pecado que eu queria levar comigo para dentro dessa nova vida. E essa é uma realidade. E a conversão tarda
e a conversão é, entre aspas, atrasada, adiada. Porque então não há paz, não há alegria, nem um senso ainda do perdão de Deus, da bondade de Deus, nem nova vida, nem qualquer sinal de mudança de vida e conversão. Por quê? Porque eu quero entrar para dentro desta nova vida com um pecado escondido debaixo da camisa. Talvez seja uma ambição terrena muito forte. Eu quero levar essa ambição terrena comigo para dentro da nova vida. Eu não tenho intenção de renunciá-la. Ou um pecado específico. Eu quero ser salvo. Eu necessito, os meus olhos foram abertos, eu entendo a minha condição. Céu, inferno, julgamento, há perdão, há vida. Mas eu não quero deixar essa ambição. Eu não quero deixar esse pecado. E aqui está um grande empecilho. E eu não passarei por esta porta estreita. Deixe-me mencionar outro empecilho, outra dificuldade. Eu penso que este segundo empecilho seja o mais comum. Talvez tenha acontecido com você, certamente aconteceu comigo. Algo que traz demora em receber uma resposta de paz, de salvação. É um problema que está na maneira como nós nos achegamos a Deus. É um problema na maneira do nosso arrependimento. Eu gostaria de desdobrar esse ponto e gastar alguns minutos aqui, porque como pastor tenho observado ser o impedimento mais constante na vida de alguém que diz estar buscando ao Senhor. Bem, aqui está. Um problema na maneira de nos arrependermos. Por exemplo, isso pode ser um entrave na tua busca pelo Senhor, hoje mesmo, um empecilho difícil. O arrependimento da pessoa é muito vago diante de Deus. A pessoa tem um arrependimento muito superficial. Queridos amigos, nós às vezes podemos ter uma compreensão muito superficial e errônea do que é o pecado. Então, por causa disso, o nosso arrependimento pode ser muito vago diante de Deus. Um arrependimento muito genérico, não é? Ó Senhor, perdoa todos os meus pecados. Senhor, perdoa todas aquelas coisas erradas que eu fiz, do que eu me arrependo. Amém. Muito provável que você não será ouvido com este tipo de arrependimento. Por quê? Porque isso não possui, querido amigo, valor real espiritual algum diante de Deus. É um arrependimento genérico, vago, não específico. Eu não pareço sentir vergonha nem culpa específica por algo que eu vivi, que eu fiz diante de Deus. Eu não pareço reconhecer o domínio e o estrago que esses pecados causaram em mim. Nenhum pecado. É muito genérico, é muito vago. Isso não tem qualquer valor espiritual diante de Deus. Mas qual é o meu pecado, querido amigo? Acaso eu percebi a gravidade do meu pecado diante de Deus, que foi contra Deus que eu pequei? Embora eu tenha feito algo errado contra o próximo, foi contra Deus, o meu pecado foi contra Deus, contra ti somente pequei e fiz o que é mal, diz Davi no Salmo 51, ao se arrepender. Será que eu percebo a gravidade? Que eu roubei de Deus ao agir assim? Que eu me corrompi, eu estava em um estado e me corrompi, me manchei e me extraviei da vontade de Deus? Será que eu compreendo que eu pisei na palavra de Deus quando eu pequei? Será que eu compreendo que eu sufoquei a voz de Deus na minha consciência para seguir em frente e cometer o meu pecado? Há alguma profundidade de convicção em meu sentimento, em meu arrependimento diante de Deus? E não somente as coisas que nós fizemos e fazemos, mas lembre-se, aquilo que nós somos. O que você fez, querido amigo, nesta semana, nos últimos dias? Acaso você mentiu? Acaso você foi cruel
ou duro com alguém? Acaso você foi orgulhoso e expressou este orgulho, esta soberba? Será que você foi malicioso na conversa com alguém, no trato com alguém? Será que você flertou e alimentou os olhos e a imaginação com coisas sensuais? Será que você se apropriou de algo que não te pertence? Ou fez coisas que não foram legítimas diante de Deus ou diante dos homens? Quais foram os teus pecados? Será que você foi egoísta, pensando só em si e apegado somente às tuas ambições? Sim, mas você já parou para pensar que estas coisas são coisas que estão dentro de você e não apenas coisas que você fez? Porque o pecado não é somente uma lista de coisas erradas que nós fazemos, o pecado é uma condição. E assim você é culpado diante de Deus e será julgado por Deus por esta condição. Você já encarou o pecado como ele é, de fato, horrível diante de Deus? Você não diz vagamente, ó Senhor, me perdoa os meus pecados e tudo de errado que eu cometi, amém. Aqui está, querido amigo, um empecilho muito grande no caminho de salvação. É claro, você não vai conseguir fazer um inventário inteiro de todos os teus pecados diante de Deus, uma lista sem fim, claro que não. Mas quando você se arrepende e você confessa a Deus e você traz tudo diante de Deus, então, querido amigo, você expressa este arrependimento diante de Deus com a tua alma, com o teu coração, e você diz, Senhor, eu sou um pecador, e eu faço isso, eu tenho feito isso, eu tenho vivido assim, eu reconheço, eu não fujo mais, eu não fico colocando desculpinha, esquecendo, eu encaro o meu pecado, eu trago a minha pecaminosidade diante de Ti, Senhor. E porque você está consciente desta pecaminosidade, você então roga por perdão com o mesmo sentimento e a mesma sinceridade que você confessou. Observe um exemplo disso no Salmo 51. No versículo de 1 a 3, nós lemos assim, observe as palavras, as petições de uma pessoa envergonhada, culpada, com um senso de condenação, que entende que Deus é justo em condená-lo e lançá-lo para o inferno. Ele diz, diante de Deus, em seu arrependimento, depois que Deus o despertou, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Terceiro, lava-me completamente da minha iniquidade. Quarto, purifica-me do meu pecado. Versículo 7, purifica-me com ensopo e ficarei puro, com soda cáustica. Senhor, é grande o meu pecado, é intenso a minha iniquidade. Tem misericórdia, se o Senhor não apagar o meu pecado, eu vou ser condenado diante de Ti. Eles estão diante dos meus olhos, eles vêm à minha memória, eu sei que eu sou um pecador, eu me sinto um leproso diante de Ti. Apaga as minhas transgressões, ó Deus, me purifica, porque senão eu vou voltar a pecar, me dá um espírito reto. Eu não sou um filho de Deus, me faz um filho de Deus. Este é um exemplo de verdadeira consciência de pecado, de verdadeiro arrependimento. Oh, querido amigo, é assim que nós nos aproximamos de Deus. É assim que nós encaramos o pecado. Você se arrepende e confessa ao Senhor de verdade, com toda a tua alma. O que é arrependimento? Deixe-me voltar a mencionar isso. Na Bíblia, arrependimento é como uma moeda de duas faces. Arrependimento na Bíblia, como eu mencionei no início, é chamado de converter-se e também de confessar ao Senhor. Você se converte a Deus, você não se converte em um cristão por meio do teu esforço. Você está e a tua consciência é desperta para esse fato, vivendo em pecados, uma vida egoísta para este mundo. Você está indo nesta direção, neste caminho. Então você é desperto e você para e se vira em direção a Deus, se convertendo em direção a Deus para ir a Ele. Aqui está a segunda face dessa moeda, e diante dele se arrepender
que significa confessar a Ele o teu pecado e rogar perdão. Conversão é isso, é voltar-se a Deus. Nós usamos o termo conversão para a obra de Deus em nós, mas conversão, quando ela é um chamado por Cristo, por João Batista, pelo pregador, convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, significa isso. Eu encaro, Deus me despertou, eu encaro o meu pecado, este mundo, meu vazio, minha culpa, e eu me volto deste mundo, me convertendo em direção a buscar a Deus, e diante dele eu me arrependo, o que significa eu confesso, eu me arrependo para com Deus, confessando a Ele, rogando por perdão. Isso é arrependimento. É voltar-se a Deus, em pesar, em rogo, por perdão. Então, quando você faz isso, querido amigo, tudo se abrirá para você. E você recebe uma resposta de Deus de paz. E você será mudado por Deus. E você será assegurado por Deus que as tuas orações são ouvidas diante do trono da graça. E você conhece a Deus agora de uma maneira pessoal, não mais teórica, em um relacionamento real. Você conhece o amor e o cuidado de Deus pessoal e o interesse dele por você, e você experimenta esta nova vida. Assim nós aconselhamos estes amigos que estão buscando ao Senhor, mas dizem nunca ter encontrado. Veja, há um versículo na Bíblia que resume tudo isso que tenho tentado dizer. Está em Deuteronômio 4. No versículo de número 29, foi o nosso segundo texto. Deuteronômio 4, 29 resume esta maneira da alma se aproximar de Deus. O povo estava longe de Deus, Deus abriu os olhos deles, eles viram a sua pecaminosidade e condenação. Então, dali, naquela condição, naquele estado, buscarás ao Senhor teu Deus. Isso é conversão, voltar-se para Ele. E o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Aqui está então o primeiro empecilho. O arrependimento de alguém muitas vezes é tão vago, tão superficial. E é por isso que não há uma nova vida, e sinal de uma nova vida. E você é, assim por dizer, deixado ali diante daquela porta estreita, com a porta fechada. Mas deixe-me mencionar outra razão. Um outro empecilho no caminho de alguém é este. Muitas vezes, as pessoas, ao se arrependerem diante do Senhor, foram despertas por Deus. Mas muitas vezes, ao se arrependerem diante de Deus, elas só consideram, trazem diante do Senhor pecados externos. Elas não parecem enxergar ali diante do Senhor os seus pecados do coração e da mente. Queridos amigos, como eu mencionei, pecado é uma condição. Assim, muitas vezes, nós só lembramos diante do Senhor aquilo que eu fiz terrível. Não é? Elas não reconhecem a pecaminosidade. Outras vezes, a pessoa em arrependimento, ela parece reconhecer diante de Deus em confissão um único pecado. E elas dizem assim mesmo: esse é o meu pecado. E se eu vencer esse pecado, então eu estarei bem. O meu problema é que eu ainda tenho esse problema, esse pecado, essa dificuldade. Se eu vencer, e as pessoas em arrependimento reconhecem apenas um único pecado diante de Deus. Quão triste. E assim elas são impedidas, porque elas não compreendem que da palma do pé ao topo da cabeça, diante de Deus, nós somos totalmente pecadores. E vir a Deus não é vir por um pecado ou dois, mas porque eu sou um pecador condenado, e as minhas transgressões me separam de Deus e me levarão à condenação. É como Judas, não é? Que reconheceu somente um pecado, então se matou. Na verdade, ele não reconheceu nem se arrependeu diante de Deus. O arrependimento de Judas foi diante dos homens. Quando ele voltou lá, falou, jogou as moedas, pequei contra alguém. Ele nunca foi diante de Deus. Mas como Judas, um remorso passageiro, se arrepender de uma ou duas coisas. Não, querido amigo, se arrependa de tudo, confesse tudo, rogue perdão por tudo diante de Deus. Volte-se a Deus, conversão,
e confesse e rogue misericórdia. Veja essas palavras novamente de Paulo em Atos. Nós lemos no início, no capítulo 26, no versículo de número 20. Aqui está esta ordem, versículo de número 20 agora. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e aos gentios. O que ele anunciou, instrumento humano? Que se arrependessem e se convertessem a Deus fazendo obras dignas de arrependimento. Percebe? Nós aconselhamos a pessoa que está buscando a Deus e não encontrou salvação, que elas sejam sérias diante de Deus. Arrependimento é algo sério. Porque com muita frequência o arrependimento é superficial, e aqui está um impedimento. Um outro impedimento ao arrepender-se é este. As pessoas, ao se arrependerem, algumas vezes elas se desculpam diante de Deus pelos seus pecados. Em outras palavras, elas justificam. Você já viu alguém se justificar por um pecado? Se desculpar a si mesmo por um pecado? Eu roubei mesmo, mas porque eu era necessitado. Eu roubei mesmo porque eu estava com fome. Querido amigo. Eu roubei essa oportunidade, esse objeto, porque a sociedade me negou isso, eu tenho direito a uma desigualdade estrutural aqui, eu estou justificado em roubar, em pegar, me foi negado. Meu querido amigo, isso não é arrependimento. Isso não passa do fogo, isso não chega a Deus, não é aceito por Deus. Sim, eu perdi a cabeça, mas eu fui provocado sem ter feito nada. Isso não é arrependimento. Eu preciso ser sério diante de Deus. E reconhecer, dizer, o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti. Eu pequei contra ti, Senhor. Eu não digo mais, foi culpa da minha mãe. Foi ela que fez isso comigo e agora eu sou assim. Foi o meu pai que não fez isso e não cumpriu o seu propósito e a sua função. Foram aqueles amigos, foi porque eu experimentei essa situação difícil na infância e hoje eu sou um adulto assim. Deus, por isso eu faço isso, aquilo e aquilo. Não, eu digo, Senhor, eu sou um pecador. Eu tenho tido prazer nestas coisas e buscado estas coisas. Eu sou um pecador diante de ti, Senhor. Me perdoa, me salva. Há um outro empecilho. Às vezes, as pessoas não estão se arrependendo diante de Deus, embora orem a Ele, porque, na verdade, elas não estão envergonhadas do seu pecado. Elas não sentem-se culpadas. Mas porque elas temem irem para o inferno, e isso é verdade, se eu partir para a eternidade sem salvação, eu serei lançado no inferno, diz a palavra de Deus. Mas a pessoa não está se arrependendo porque ela está envergonhada da sua pecaminosidade contra Deus. Ela está se arrependendo porque ela está com medo de ir para o inferno. Em outras palavras, a pessoa quer apenas se livrar de um fim trágico. Ela teme isso. Não porque ela está envergonhada e sente-se culpada por ter ofendido a Deus. Em outras palavras, eu me arrependo apenas por um benefício. Constantemente, pregadores, não é? Nós exaltamos, magnificamos as bênçãos da salvação, o céu, a nova vida, o lugar no céu com Deus. Se você se arrepender para com Deus, se converter em direção a Ele, se arrepender confessando e clamando por perdão, você terá isso, é promessa de Deus, é misericórdia. E a pessoa então começa a se arrepender diante de Deus por esses benefícios. Mas ela não está envergonhada de seu pecado, nem percebe a sua culpa e a justiça de Deus em condená-la. É um benefício que é buscado. Algumas pessoas se arrependem porque elas têm muitos amigos naquela igreja e elas querem se tornar membros da igreja. Elas entendem que eu preciso ser comum daqueles cristãos que passaram por uma chamada experiência de conversão que eles falam o tempo todo, então eu vou buscar isso, me projetar para dentro dessa experiência, para que eu também seja membro, parte da igreja, eu participe dos benefícios da igreja, das reuniões de membresia e da ceia do Senhor. Na minha infância, eu quis ser batizado para participar da ceia.
E levantei a mão e fui na frente. Eu nunca tinha percebido quão pecador eu era diante de Deus. Eu buscava um benefício. Algumas pessoas estão se arrependendo, assim por dizer, porque elas buscam uma esposa na igreja, um marido na igreja. E essa pessoa que eu estou interessado é um crente, ele é diferente, ele mudou, e eu sei que eu tenho que também passar por esse processo, e eu quero mesmo, então eu vou começar a me arrepender diante de Deus, mas o meu olho, o meu coração está no benefício. Elas não se envergonharam. Contra ti pequei, fiz o que é mal, isso, e eu sou assim, e se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu serei condenado. Benefício. Esse é o empecilho, querido amigo. Esse é o empecilho. Por algum benefício terreno, elas não estão se arrependendo porque querem passar das trevas para a luz, mas por algum benefício. Nós precisamos examinar o nosso coração com muita seriedade. E assim nós aconselhamos outras pessoas que dizem de fato estar buscando ao Senhor, mas você não percebe nenhuma mudança, vida, não conseguem dizer, eu já passei da morte para a vida, eu sou uma nova criatura. Deixe-me correr para a conclusão. Algumas pessoas, ao se arrependerem, há certos desejos e ambições rebeldes dentro de nós que dominam o coração, mesmo enquanto a pessoa está buscando ao Senhor e se arrependendo diante do Senhor. E assim nós precisamos ser honestos com nós mesmos, não nos enganarmos, tomarmos as rédeas com seriedade e dizermos, eu sou isso, eu tenho agido assim, tenho vivido assim. Ser honestos. Às vezes, eu creio que isso é um problema de pessoas que estão tão perto do reino de Deus, à beira da porta estreita e não entram. Por quê? Porque isto acontece, eu irei concluir. A pessoa, ao se arrepender, ela olha demasiadamente para si mesma quando está se arrependendo. E ela está se arrependendo diante de Deus, há um temor, mas ela parece não acreditar que Deus por fim irá salvá-la. É uma espécie de temor misturado com incredulidade. Ela diz, Deus salvou tantas pessoas, é certo, eu tenho certeza, mas Ele não vai me salvar, Ele não vai me salvar, Ele não vai me salvar. Eu estou buscando, eu quero, eu venho, mas eu pareço não acreditar que Ele vai me salvar. E por que isso acontece? Na grande maioria dos casos, esse é o resultado de uma compreensão incorreta do Evangelho. Querido amigo, se eu puder resumir desta maneira, a palavra Evangelho na Bíblia significa uma boa notícia. E não é notícia boa nenhuma que se eu buscar a Cristo, de verdade Ele não irá me salvar. É uma boa notícia o Evangelho. E a notícia é esta: Ele pode salvar, Ele irá salvar, Ele deseja salvar. Se Ele despertou você, a boa obra que Ele iniciou, Ele irá fazer isso. Por que deste atraso, deste impedimento? Ele diz a qualquer pessoa, vinde a mim todos os que estáis cansados da angústia do pecado, de ser dominado por ele, sobrecarregado por uma ânsia do inferno, da condenação. Vinde, venha, estou chamando a mim. Vinde a mim. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que vier a mim, João 6, de maneira nenhuma o mandarei de volta, o lançarei fora. Você pode vir com temor, você pode vir com tremor e um pouco de incredulidade, dizer a Deus, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade, a minha falta de fé, eu me entrego a Ti, me perdoa por isso. Você vai desta maneira. Este é muitas vezes um empecilho. Oh, querido amigo, tão perto do Senhor. Diga a Ele, vá a Ele. Se entregue por inteiro. Ele chama, Ele aceita, porque Ele veio salvar pecadores que não podem, não conseguem salvar a si mesmos. É por isso que eu mencionei no início que nós não nos santificamos para sermos salvos. Nós vamos a Ele leprosos, sujos, criminosos, com a sentença em nossa
com todo tipo de coisa errada, porque Ele salva, Ele purifica, Ele perdoa. E há tantos textos, nosso tempo não nos permite, há tantas promessas garantidas. Ele é cheio de amor e misericórdia. Ele veio para salvar, não para condenar. Não há tal coisa, não há esperança para mim. Se eu vejo o meu pecado, se eu vejo a minha necessidade, se eu entendo que eu preciso da graça de Deus, que eu não tenho a paz de Deus, a certeza de vida eterna, então eu devo ir, querido amigo. Se há um desejo sincero por vida e por salvação, então há uma salvação provida para você, porque é Deus quem produz isso em uma alma quando Ele desperta esta alma. Por que deste atraso? Por que deste impedimento? Deixa-me concluir com esta palavra de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 7, do versículo 10 a 11. Aqui está algo que ilustra um arrependimento correto. 2 Coríntios 7, de 10 a 11, é o arrependimento de crentes, mas ilustra o arrependimento de uma pessoa que está buscando a salvação. Paulo diz a eles, 2 Coríntios 7, versículo 10 e 11, porque, falando sobre o arrependimento dele, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, uma tristeza da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Como assim? É o remorso que me leva de volta a viver e entregar os meus pecados. Agora veja, versículo 11, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós? Eles foram cuidadosos no arrependimento. Eles não ficaram se arrependendo de maneira genérica, vaga. Que segundo Deus fostes contristados, que apologia, isto é, que luta, desejo de se limpar do pecado, de Deus ter misericórdia, que indignação, eu sou um pecador indigno, eu pequei mesmo, Senhor, tem misericórdia de mim, que temor da condenação, saudade aqui pode ser traduzido melhor como desejo veemente, que desejo veemente de vida, de perdão, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puro nesse negócio. Esse é o sentimento que acompanha uma pessoa que verdadeiramente se arrepende diante de Deus. Queridos amigos, tudo isso aponta para a realidade do arrependimento. Sinceridade, um verdadeiro coração. Agora, marque isso. O arrependimento, este arrependimento, não é uma obra meritória que me dá a salvação. Nós não seremos salvos pela qualidade do nosso arrependimento. Mas nós podemos ser mantidos diante desta porta estreita, esperando e não entrar pela maneira errada do nosso arrependimento. E essas são as principais razões, penso eu, porque pode haver atraso, impedimento em encontrar o Senhor, em receber uma resposta de paz. Meus queridos irmãos, eu senti que deveria tocar neste assunto. Eu espero que tenha sido esclarecedor para você que se encontra nessa situação, para você que aconselha alguém. Deixe-me dizer uma última coisa. Muitas vezes, eu espero que não aconteça com você, estas palavras são ditas e elas soam tão graves, não é? Tão negativas, tão condenatórias. O objetivo delas é a tua salvação. Tua salvação. Que você seja salvo. Você precisa compreender isso e receber esta verdade. É ir diante de Deus de maneira séria e real. E se você fizer isso, é uma promessa de Deus, de todo o coração, de toda a tua alma. Então você o encontrará. Então Ele te salvará. E Ele te dará uma certeza real de uma nova vida, juntamente com esta nova vida.